Estátua da Liberdade partiu. A viagem está muito tranquila. Vamos chegar logo. E não era essa a Estátua da Liberdade. É outra. Vamos tentar de novo. Estátua da Liberdade partiu. Parece que agora estamos indo na direção certa. Chegamos. Agora sim, vamos começar. Bom dia, bom dia. Imagino que hoje o debate será bem animado, muitos assuntos, essa semana muitos assuntos. Bom dia, Isabel Nunes. Bom dia, Cristiano Rodrigues. Bom dia, José Eustáquio Alves, o famoso Taquinho. Bom dia, bom dia. Olha aqui, o Taquinho, o Brasil vai chegar a 200 mil mortos ou não? Não, a Universidade de Washington publicou uma projeção agora, no início desse mês. Ela não chega a projeção máxima em 175, 160, eu acho que vai mais ou menos por aí, quer dizer, eu acho que estou em torno de 180 mil mortes no final do ano. Mas a notícia boa, né, é que realmente o número de mortes está caindo, né? O limite, o topo, o pico, né, que a gente fala da curva epidemiológica, foi no final de julho, que teve quase 1.100 mortes por dia, na média. E agora ela está em torno de 700 mortes por dia. Então, caiu de 1.100 para 700. É uma queda significativa. É a primeira queda significativa que teve nesse período. E o número de casos também diminuiu, que chegou a 45, 46 mil por dia, também no final de julho, e agora está abaixo de 40 mil. Né? Então, isso são notícias boas que, surpreendentemente, né, a pandemia está se arrefecendo no Brasil, mas, como todo mundo costuma falar que da área, é possível ter uma segunda onda. Né? Essa semana eu escrevi um artigozinho mostrando os países. Por exemplo, aqui na América Latina, Cuba e Jamaica são os países menos afetados pela pandemia no continente. E teve uma segunda onda, tanto em Cuba como na Jamaica. Na Espanha, na França, na Alemanha, todos esses países estão tendo segunda onda. Israel já tem uma terceira onda em Israel. A Austrália teve uma segunda onda. Mas eu estou falando de segunda onda de casos, né? E a segunda onda de casos foi maior do que a primeira. Mas ela foi menos letal, né? Pelo menos nesses países que eu citei, aumentou também a mortalidade. Por exemplo, na França está aumentando um pouco a mortalidade, na Espanha, mas aumentando bem menos do que na primeira onda. Então, quer dizer, tudo indica que o Brasil, assim, o pior já passou, né? Mas a gente tem que tomar cuidado, porque pode ter um repique aí pela frente. Tá? É bom saber, Eustáquio. Inclusive dizem isso, né? Quer dizer que a mortalidade é menor porque todo mundo passa a lidar, tem conhecimento acumulado de como lidar com a doença, né? A pessoa entra no hospital e já sabe os procedimentos. Inclusive o sistema médico, né? O sistema médico já aprendeu, no período as pessoas aprenderam e tal. Então, pode cuidar. E a vacina que está todo mundo discutindo aí, né? Todo mundo acompanhando o drama das vacinas. Realmente tem uma disputa comercial muito grande em relação às vacinas e acaba tendo uma disputa pela credibilidade, né? E aí isso incentiva as pessoas que são contra a vacina a se posicionar contra, né? Mas a vacina vem aí, né? Dentro de pouco tempo vai vir a vacina. Vamos ver o que vai acontecer. Olha aqui. O ponto são as pessoas se aglomerando na praia desse jeito. O que vai acontecer? Eu tô fazendo uma analogia à praia, mas assim, pensando que as pessoas de fato estão. Esses dias tive que sair por algum motivo e as pessoas sem máscara na rua, né? Então também, em que medida isso vai permanecer estável? Ou a gente vai ter que observar, né, daqui para frente? Olha, esse mundo de professores universitários é uma mini bolha, né, que todo mundo se protege, porque a vida está normal no país. A vida está absolutamente normal. A única coisa que não tem normal é criança em escola. É só você andar, Rio de Janeiro em volta, né, todas as regiões metropolitanas, só as áreas mais ricas das cidades, das capitais, é que ainda, né, as pessoas tomam muita precaução. O restante, o país normalizou, né, do ponto de vista das pessoas fazerem o que faziam antes. Esse negócio da praia, Isabel,
Isso daí não é só Alberto, Brasil, você falou não. um negócio de... Oi? Não, o negócio da criança que você falou é o seguinte, todo mundo sabe que a Covid ela é mais letal entre os idosos, né? Mas o pessoal que estuda a população de terceira idade, o Alberto fez até uma live sobre isso, né? Chegaram a colocar o termo gerontocídio, né? Que estava acontecendo no gerontocídio. Eu sempre fui contra essa visão de gerontocídio, porque, por exemplo, a população idosa no Brasil, de 60 anos e mais, ela cresce 1 milhão de pessoas por ano, né? E vai continuar crescendo. Então, por mais que a Covid afetasse os idosos, ela não ia afetar o processo histórico de envelhecimento no Brasil. E tem outra questão que é importante que você falou em relação às crianças, porque eu acho que quem mais é afetado pela pandemia não são os idosos pela letalidade, mas são as crianças e os jovens. Porque você veja o seguinte, quem que está sendo mais prejudicado aqui no Brasil? São as crianças que estão sem escola. Onde que é a taxa de desemprego mais alta? É entre os jovens. Então, assim, já tem gente falando que é a geração Covid, que é uma geração que não vai ter os mesmos direitos e as mesmas condições da geração dos seus pais. Então, a gente tem que se preocupar muito com os jovens e as crianças diante da pandemia. Olha só, essa coisa da praia é geral, né? Porque, a Inglaterra, a praia lotada lá, né? Inclusive lá é surpreendente lotar a praia, as praias são horríveis. Estados Unidos, Califórnia, praia lotada, né? Todo lugar que tem praia lota, ninguém quer saber entendeu? É geral, né? É um problema de ação coletiva. Agora, Isabel, você tem esse assunto do arroz aí, todos nós aqui conhecemos muito o arroz, porque faz parte, né, da nossa dieta, né, arroz com feijão. Só que você conhece além disso, né? Você tem uma experiência familiar com arroz. Tenho, meu avô plantava arroz. E a gente estava brincando aqui, né? Mas faz muitos anos, obviamente, a cultura mudou muito, a cultura orizícola mudou muito, e hoje tem muito mais elementos modernos, assim, né, no trabalho, mas continua sendo uma lavoura muito cara. Isso é algo interessante, assim. Continua sendo um tipo de cultivo no Brasil que é caro, porque depende de irrigação. Não sei se já mudaram, mas assim, na época do meu avô, era muito caro. Então, você precisava fazer financiamentos muito altos, o produtor precisava fazer financiamentos muito altos para poder produzir, porque tinha que irrigar, tinha toda maneira de... E foi inclusive por isso que meu avô acabou falindo, porque ele teve uma sucessão de colheitas muito ruins, e aí ele tinha feito um financiamento muito alto e não conseguiu pagar. E aí teve, né, sucessivamente por vários anos. Então, a história do arroz lá em casa é bem antiga, é algo que passa inclusive pela formação. E não por acaso é no Rio Grande do Sul, e que ali faz fronteira com o Uruguai, e os produtores, não estou dizendo que foi o caso do seu avô, mas muitos têm empresa dos dois lados, uma empresa no Rio Grande do Sul e outra no Uruguai. Tem terras dos dois lados, no Rio Grande do Sul e no Uruguai. Aí, quando aumenta o preço aqui, o governo baixa a tarifa, eles põem a produção deles lá para a fronteira, atravessam e exportam para cá. Sim, não, o meu bisavô teve uma medalha de introdução da cultura do arroz no Brasil. É um negócio assim muito doido. E que foi reconhecido e tal. E sim, e tanto que eu sou da fronteira, né? Eu sou da fronteira por isso, porque o meu avô era de Uruguaiana. Era onde tinha lá lavouras, coisas e tal. E a minha mãe nasceu numa terra que não se sabia bem onde é que era Uruguai e Argentina, quando ainda era tríplice fronteira, inclusive. Então tinha uma confusão ali, uma disputa e tal. Então o arroz é um assunto antigo, mas aí o problema é que agora o governo só quer botar na conta do supermercado, né? Botar na conta, quer que o cara do supermercado reduza o preço, que é uma coisa completamente... que o vendedor do mercado não lucre. Quer dizer, cadê o neoliberalismo desse governo? Patriotismo. Não, o que acontece é o seguinte, ô Eustáquio, por quê? Porque é o seguinte, o supermercado ficou muito caro, não é só o arroz. O óleo de cozinha, né? Todos os itens de supermercado encareceram muito. Então, eu não acompanhei muito, eu estava ocupado com outras questões, principalmente questões ambientais essa semana, e não acompanhei muito essa discussão, mas assim, o mínimo que eu acompanhei, existem dois movimentos, né? E como o dólar está muito caro, isso favorece as exportações brasileiras. O Brasil precisa exportar porque tem um déficit enorme e precisa de moedas fortes, né? Então, houve esse incentivo às exportações
E o arroz, por exemplo, foi um dos produtos que cresceu muito as exportações, inclusive para a Venezuela, né? Não só para a China, porque a gente fala muito da China, mas para outros países aqui. Então, esse movimento é natural, né? O dólar sobe, favorece as exportações. Por outro lado, aí tem o efeito do auxílio emergencial, né? Porque o auxílio emergencial, realmente, ele reduziu a pobreza e reduziu a desigualdade, porque a renda é tão baixa do Brasil que o auxílio de R$ 600 para cada pessoa e 1.200 para várias famílias, pelo menos, tem um efeito de reduzir a pobreza e aumentar a renda per capita média do brasileiro. Então, isso, quer dizer, a população mais pobre, aumentando o poder de compra, e como arroz e feijão são dois itens básicos da alimentação, é natural que aumentasse a demanda. Então, se você aumentou as exportações e aumentou a demanda interna, você vai ter um choque de oferta e demanda, né, que explica, pelo menos em parte. Agora, isso é uma explicação bem simples, porque eu não estou por dentro de todas as... e, obviamente, que não é nem questão de ser neoliberalismo, por exemplo, porque mesmo num país neoliberal, você tem estoques reguladores. Isso faz parte do neoliberalismo. Claro. O liberalismo não é a lei do mercado bang, sem lei nem nada. Foi uma piada, Taquinho, porque porque o nosso presidente vive dizendo que tem que ter lucro, tem que ter empreendedorismo, esse povo que tem que se dar bem. E aí é curioso que o coitado do vendedor do supermercado seja o cara que ele quer que reduza o seu lucro, né? Aliás, está virando basicamente os fiscais do Sarney, né? Quem aqui, quer dizer, eu era uma criancinha nos anos 80, mas eu me recordo, e é uma memória trágica, eu espero que o Brasil jamais volte para aquele período, que a gente precisava fazer compras gigantescas para estocar alimentos, porque a inflação era tão galopante que de um dia para o outro o salário que o trabalhador recebia já não valia mais, né? E aí o presidente falou alguma coisa sobre fiscalizar os preços, exigir que os mercados controlem. Eu não sei, né, exatamente se a inflação está subindo esse tanto. Eu vivi essas memórias horríveis. Tsunami. Fala aí da Tsunami aí, Eustáquio. Eu dava aula de economia. Eu dava aula de economia durante o Plano Cruzado, etc. E é uma coisa impressionante, porque teve uma pessoa lá no Paraná que o cara foi espontâneo, foi um negócio espontâneo. Depois o Sarney assumiu. O cara chegou, ele fechou um supermercado e falou assim, eu sou fiscal do Sarney, né? Em nome do povo brasileiro, eu vou fechar esse supermercado que está aumentando os preços. E aí o Sarney assumiu, aí tinha um boto, até outro dia eu tinha esse boto, assim, sou fiscal do Sarney. O pessoal andava com o boto assim, sou fiscal do Sarney. E aí espalhou pelo Brasil, donas de casa, e gente ganhou a eleição. Tem uma o PMDB só não ganhou um estado, se lembra? Só não ganhou Sergipe. E tem uma candidata em Minas que ficou famosa, ela é a fiscal do Sarney, e ganhou várias eleições em cima dessa onda, né? Então... foi pegar boi no pasto, desabastecimento, aí foram pegar boi no pasto, se lembra disso? Isso é o Quércia, né? O Quércia ganhou a eleição falando que ia buscar boi gordo no pasto. Ganhou do Antônio Hermínio de Moraes, não é isso, Roberto? Mas foi geral. Me lembro também do PCdoB, a Jandira. Temos que pegar o boi no pasto. Cara, agora é interessante, isso mostra como o Brasil já foi atrasado, né? Então vamos ver o lado otimista. Já foi atrasado? Essa foi boa. Já foi atrasado. Vamos ver o lado otimista da história. O termo verbal aí é ótimo. Roberto, um país completamente à parte da economia de mercado. Não adianta, olha, o mercado é importante, o Estado é importante. Cada um tem seu papel. Na economias complexas, quando eu penso na Tsunami, imagina, os preços do país eram tabelados. Você tinha que praticar aquele preço, uma tabela que o governo dizia qual era o preço, como é que pode? É muito atraso. Os preços, hoje em dia, são liberados, cada um pratica, é o mercado que define o preço. E é claro que o governo atua no mercado. Em todo lugar do mundo, esse negócio do preço do combustível é bem interessante. Quando começou a aumentar o preço do combustível, lá atrás, acho que foi no Temer, alguns anos atrás, eu fui pesquisar como é que os outros países fazem, né?
O que os outros países fazem? Todos têm essa variação do preço internacional, só que eles têm um imposto dentro do preço do combustível, que eles têm muita flexibilidade de mudar o imposto. Então, quando aumenta o preço internacional do óleo, o que eles fazem? Baixam o imposto. Quando diminui o preço, eles aumentam o imposto. Então, para o consumidor, o preço fica sempre ali equilibrado. O que faz todo sentido, vamos pensar bem, faz todo sentido. Né? É uma maneira de você conferir previsibilidade ao mercado, que você precisa disso. Tá? Então, todos os países do mundo desenvolvido utilizam essa estratégia para os combustíveis, como é equivalente ao estoque regulador do arroz. Agora, o que está acontecendo agora é que todo o supermercado está caríssimo. Não é só o arroz virou, né, o símbolo maior, mas é tudo, está muito caro dentro do mercado. Esse é um fato hoje que está acontecendo no Brasil. Eu acho o seguinte, isso que você falou, o mercado ele é insubstituível nesse processo de definir preço, porque é um grande leilão, são milhões e milhões, bilhões de pessoas, de transações ocorrendo, e o mercado ele regula, né, esse preço. A China, por exemplo, assim, a China, o grande sucesso da China é o quê? É o socialismo com características chinesas. O que é isso? Que o socialismo controla as decisões gerais do Estado, mas deixa o mercado definir os preços. Né? Esse é o grande segredo da China, que ela conseguiu fazer esse processo. Você fazer tabelamento, a não ser que seja uma questão emergencial, isso não funciona. Agora, só falar outra coisa que o Cris falou sobre hiperinflação, né? A gente não tem nenhum perigo de hiperinflação atualmente. O que a gente tem perigo é da inflação subir. A meta do Banco Central da inflação é 2,5% ao ano. Né? O perigo que tem é a meta, a inflação subir além disso e o Banco Central começar a subir juros. Né? Isso seria um problema sério. Mas, igual eu falei, eu não estudei muito essa questão, mas provavelmente isso seja uma questão temporária, né? Mesmo porque você pode importar. Né? É ruim, né? Porque exportou o arroz e agora vai ter que importar o arroz. É ruim, mas eu acho que isso pode ser resolvido, teoricamente, pelo menos, isso pode ser resolvido sem grandes problemas. Agora, olha só, esse tema do arroz, né, quando a Isabel estava falando, o negócio da irrigação, só porque levanta uma bola aqui de uma coisa que eu andei estudando recentemente, né, que tem plantações de arroz na ilha de Bali. Né? Eu tô estudando mais recentemente a religião do ponto de vista sociológico. Né? No mundo dos animais, no mundo dos insetos, né, a cooperação em grandes números é muito rara. Né? E todos aqueles que conseguiram cooperar em grandes números tiveram um imenso sucesso. Então você tem abelhas, né, vespas, marimbondos, formiga, cupim, são grandes colônias que cooperam em grandes números. Mas qual é a grande diferença deles para o ser humano? Né? A diferença deles é que todos são irmãos, todos são filhos da mesma abelha rainha, da cupim rainha, etc. O ser humano foi o único animal, e aí, Taquinho, essa destruição aí do meio ambiente, né? O ser humano foi o único animal que foi capaz de cooperar em grandes números. Tá? E aí, o que os sociólogos agora, né, tem grandes estudiosos, o que foi cooperar em grandes números sem precisar que todos fossem irmãos. Claro, tá? Não daria para fazer isso, né, em função do ciclo reprodutivo do ser humano. E aí, qual é hoje um grande consenso na academia dos estudiosos de religião? É que a religião foi fundamental para isso, foi crucial para isso. Quando a gente visita cidades históricas, ruínas, sempre está lá no centro da cidade um templo. Né? Quando a gente visita... Peraí, Eustáquio, deixa eu só concluir. Porque eu vou chegar a Bali, né, a plantação de arroz. O que acontece em Bali? Os antropólogos já lá foram estudar. Lá tem uma água vulcânica que desce em vários platôs. E tem plantações de arroz ali, natural, né? Quer dizer, a irrigação vem da chuva que desce lá do vulcão, da encosta dos vulcões lá. E existe um deus das águas. Né? O que os caras fizeram? São mulheres que são as deusas maiores, que ficam no topo do vulcão, e a cada nível que desce tem subdeuses, né? E eles têm uma organização em torno desta religião, é uma religião específica que regula a plantação de arroz. Aí o governo balinês, em algum momento, decidiu implantar lá a Revolução Verde. Vamos lá, agrotóxico, blá, blá, blá. Pô, desandou tudo.
desandou tudo. Eles disseram, viu, desrespeitaram Deus, porra, deu tudo errado, vamos voltar a respeitar Deus. Aí voltaram e voltou tudo a funcionar. É um caso mundial conhecido isso. Como é que você faz a cooperação em torno? Porque você segue leis de alguém divino, você segue leis de um ser humano, porra, é igual a você, né? Não tem autoridade do que um ser divino tem. Né? Então, se você pegar, aí você vai refletir, né? Todas as cidadezinhas brasileiras, o que está no centro da cidade? A igreja. Né? Todas as ruínas que a gente visita, o que está no centro da cidade? Os templos. Né? Então, as religiões foram fundamentais para promover a cooperação humana para além do parentesco mais direto, de irmãos. Né? E graças a isso, o ser humano dominou o mundo. Foi isso que aconteceu. O papel da religião no domínio do mundo foi fundamental, como é na plantação de arroz em Bali. Esse é um caso conhecido, tá? Roberto, para agradar... Gostei, aprendi bastante. Pois é, então assim, agora eu vou mostrar o lado pessimista da história. Você gostou do lado otimista. Lá vem o Marquinho estragar o lado. Eu tenho que estragar o dia. Eu vou estragar o dia. Foi isso, gente. Eu vou estragar o dia. Deixa a gente ser feliz. A Isabel sabe muito bem. Por que a humanidade não são todos irmãos? Porque a humanidade é o único animal da história do planeta que tem tabu do incesto. Tá? O tabu do incesto que fez a humanidade. Isso é Levi-Strauss, isso é Freud. E Freud diz o seguinte, por causa do tabu do incesto, que é uma repressão, né, a sociedade, é o mal-estar da sociedade. A sociedade humana, ela é baseada numa repressão. E por causa dessa repressão que nós temos todos esses problemas que a gente tem, inclusive de buscar religião para tentar resolver esses problemas. Falava com a Isabel. Sobrou para mim, que não sou feminista. Tá aqui. Ela nem estuda religião, gente. Fala com o Cris, que sabe dessas coisas de Freud. Como é que chama essa parte central que tem a cor do nosso olho? Como é que chama mesmo? Íris. Íris. Pois bem, em volta da íris é o quê? O branco? Calma aí, não é córnea, não. Como é que chama o negócio? Cristalino, sei lá. Não sei, cristalino é de dentro, que eu fui... Eu acho, enfim, você já viu que os seres humanos todos têm branco, né? Tem a íris de alguma cor e branco em volta. Os nossos parentes mais próximos, os primatas, os macacos, não têm isso. Você sabe por que nós evoluímos para isso? Para caçar cooperativamente, porque quando alguém estava um do lado do outro, você estava vendo para que direção estava indo o olho. Sim, os biólogos chegaram já a essa evidência. Você tem sabe? Certeza, Alberto? Sim. Isso aí é um negócio meio estranho. Né? Não, isso é escola. Você sabe? Vem cá, a escola... Imagina o seguinte, como é que o ser humano na África, né, desceu da árvore e conseguiu sobreviver diante de leões, elefantes, todo tipo de animal? Como é que foi possível isso? Porque quem não desceu, a gente entende. Estão lá os macacos, pô. Vai perseguir, está lá em cima. Só que a gente desceu da árvore, pô. Sabe por quê? Jogar pedra. Foi a cooperação em caça com pedra. Aí, andaram estudando aí, caçadores-coletores que tem na África, a habilidade de jogar pedra é inacreditável. Pontaria, violência, e tudo isso cooperativamente, cada um fazendo. Então, nós sobrevivemos diante de leões, hienas, etc., graças à nossa capacidade de cooperar, caçar, utilizando pedras. Aí, depois, outras coisas foram sendo desenvolvidas, ferramentas, etc. Eu gosto de quem chega a um... É uma aula de quê? Teoria evolutiva? Pois então, o papo ficou evolutivo, mas aí eu lembrei do Geertz, né? Porque o Geertz vai falar dessa questão de que eu acho, é um texto dele maravilhoso que está na Interpretação das Culturas, que ele vai explicar justamente que ele vai pegar as evidências da biologia, de quem estava estudando isso de fato, e vai problematizar que o homem só vira homem, né? Assim, só vai essa questão evolutiva e toda questão evolutiva dos seres humanos, quando a cultura começa a fazer parte, o nosso cérebro, inclusive, vai evoluir, né, do tamanho, do formato. Isso que o Alberto falou do olho, eu não sabia, mas vai que, né, Alberto? Não, olha, os biólogos, tudo tem um paper contra e um paper a favor. A ciência é assim, sempre tem uma coisa que prova A e sempre tem prova B a contra B. Mas tem bom senso. Então, deixa eu ir nessa parte. Ninguém duvida da evolução. Eu quero ouvir o resto da argumentação da Isabel, que eu estou interessado. Você não terminou o raciocínio. Quem? Eu ou você, Isabel? Não, e aí essa questão da cultura, como a gente vai se formando, né, e se
e virando a espécie humana tal como a gente é por conta dessas questões culturais. Então elas são parte da gente. E o legal do Geertz é que ele faz essa chave de virada. Ele coloca a cultura na nossa cabeça, não está fora da gente, não. É uma questão que a gente vai aprendendo do ponto de vista de socialização. E o elemento central dela é a religião, ou as religiões. São milhares, né? Mas antes a religião é um sistema de crenças, né? E aí sempre vai ser importante na formação da sociedade, obviamente, porque tanto é que a gente tem sociedades completamente diferentes por conta da questão da religião. Então, assim, religião é uma explicação importante. Agora, o Eustáquio, veja só. Tem uma questão importante, Alberto, tem uma questão importante, é o seguinte, para falar nessa evolução, é o seguinte, é isso aqui, ó. O ser humano é o único animal que tem o polegar perpendicular com os outros dedos. Tá? Isso fez toda a diferença. Não lembra não da Ilha das Flores? Isso fez toda a diferença. Porque isso dá capacidade prênsio. Para pegar a pedra que o Alberto falou, porque você precisa de capacidade prênsio. E a partir disso aqui, você pega um pau e é o início do 2001, uma Odisseia do Espaço. O filme começa com um macaco pegando um osso. E na hora que ele pega o osso e dá uma ossada na cabeça do outro macaco, isso é o início da cultura. Porque aí ele passa a transmitir esse conhecimento e passa a utilizar a linguagem para transmitir para as outras... A transmissão Começou com isso aqui, ó, que é o único animal que tem o dedão perpendicular com os outros dedos. É a capacidade de crença. Isso o Frederico Engels fala no livro, baseado em antropólogos, né? No livro A Dialética da Natureza, e isso toda a cultura, dos antropólogos da época. Mostra por isso. Então, assim, a cultura ela surge a partir dessas questões. Agora, o Alberto leva para o lado sempre... Mas eu acho que é importante a gente esclarecer para quem está nos ouvindo que a gente não está falando de evolucionismo cultural, não, né? Porque isso aí não em nenhum momento. O que o Eustáquio falou aí é a capacidade de cooperação e depois a capacidade de transmitir a informação. Os animais, né, a informação é transmitida pelo DNA. Né? Os animais, quando morrem, morreu a informação junto com eles. Nós não, nós fomos capazes de transmitir a informação via cultura. E aí depois, quando teve a linguagem e a escrita, aí então explodiu. A escrita foi fundamental nessa história. Agora, tem uma coisa, tá, que é importante, Eustáquio, eu estou falando sociologicamente. Quando você entra numa igreja de qualquer religião que seja, você vai ler lá, se tiver um papelzinho, uma pregação, vai ter uma pregação, sempre você vai ouvir o seguinte: você que está aqui na igreja me ouvindo, você é egoísta. Você só pensa em si. Aqui você veio para pensar no outro, veio para pensar na comunidade. Então, a religião, ela procura retirar o ser humano de seu egoísmo, entre aspas, natural, do principal moto do comportamento humano, que é cuidar de si próprio. Você cuida de você, da sua família, dos seus filhos, né? A esposa do marido, o marido da esposa, você está ali. Aí quando você entra na igreja, está dizendo, não cuida só desse seu grupinho aí pequeno, não cuida só de si, não pensa só em si, não vai fazer mal para os outros. Vamos pensar no bem de toda a nossa igreja, de todos os fiéis. É tribal. Isso, não tem a menor dúvida que é tribal. Isso é a visão otimista. A visão pessimista é a religião é o ópio do povo. Mas... meu Deus! A religião é uma coisa importante, gente. Não tem esse ópio do povo. Ela pode ser todas essas coisas, mas a religião... Não, a gente só está aqui por causa dela. Para falar que é ópio do povo não quer dizer que ela é importante, não. Ela é importante, porque ela é o ópio do povo. Aí você vai ver... Todas essas coisas. A religião ela é positiva, ela dá sentido à existência das pessoas. É o ópio do povo. Não. Mas o balanço final é que ela permitiu a cooperação em grandes números e permitiu ao homem de seu egoísmo. Para que ele agisse cooperativamente junto com outros. Tá? Isso daí ela fez. Não tem a menor dúvida. O balanço... todo mundo... Agora, olha aqui. Em egoísmo. O Eustáquio, detalhe. Aí eu fui pesquisar, né? Tem tese de doutorado e mestrado no Brasil para qualquer assunto. Aí eu fui lá ver. Bom, vamos ver onde é que foi fundado o Hospital Sírio-Libanês. Botei no Google. Aí tem lá uma tese de doutorado na USP, de História, sei lá, da comunidade ortodoxa, cristã ortodoxa em São Paulo. O Hospital Sírio-Libanês foi fundado na sacristia de uma igreja ortodoxa que tem no centro de São Paulo. Aí você pega o Hospital Albert Einstein, né? Todo ele estruturado em cima de uma religião da comunidade judaica. A religião aqui eu estou vendo não
só considerando que as pessoas acreditem naquilo, mas que elas participam de uma comunidade. Na religião, o mais importante para mim não é nem a crença, é o pertencimento a uma comunidade. Tá? E esse pertencimento te leva a agir coletivamente. Escolas de samba no Brasil, carnaval brasileiro, todo em torno da religião. Não teria escola de samba, não teria samba se não fossem terreiros de religiões africanas. Tudo sai da religião, porra. É impressionante, cara. O público entender é o seguinte, a minha função aqui é defender o lado pessimista e rebater o Alberto. Então, eu vou te rebater novamente. Você está pegando os exemplos bons. Agora, vamos pegar os exemplos ruins. Hipátia de Alexandria, que era a cientista da Biblioteca de Alexandria, foi assassinada por uma horda de cristãos, destruiu a biblioteca, matou a Hipátia de Alexandria, que é das feministas mais importantes da história do mundo. Né? As cruzadas foram crimes e violentos. A colonização da América foi crimes em cima de crimes provocados pela religião. Tá? Então, você está olhando o lado bom da religião. Olha também o lado ruim da religião. Deixa eu interagir, que vocês não estão me deixando falar. Deixa eu interagir agora, que eu acho importante. Tem uma diferença. Eu sou parte de uma religião politeísta, então eu vou falar a partir dessa posição de alguém que professa religiões afro-brasileiras. Eu dou todo o apoio para você defender a sua... mas eu vou explicar ainda, você não está me deixando explicar. Também do ponto de vista dessa interpretação de se as religiões, o impacto cultural das religiões, enfim, acho, comparando as religiões politeístas e as monoteístas. Nas monoteístas, você tem uma única verdade. Seja essa verdade, sei lá, um Jesus Cristo, seja alguém que vai vir no ano 5000 e não sei o quê, seja Maomé, etc. Essas religiões, elas são religiões de característica dominante, ou seja, porque se a sua verdade é a única verdade, ela não pode coexistir com outras verdades. Nas religiões politeístas, vou usar o exemplo da Umbanda e do Candomblé, que são as religiões que eu conheço porque professo. Você tem diferentes divindades. Todas essas divindades, elas representam o contínuo dos aspectos humanos. Né? Você, no Candomblé, você tem o seu ori, você tem diferentes orixás que orientam o seu caminho. E eles, entre si, disputam. Porque pode ser um orixá masculino, um orixá feminino, ele tem características positivas, características negativas, tipo, o divino e o acesso à verdade não está fora de você, ele está dentro de você. Então as religiões, elas não podem exercer o domínio sobre as outras, ou elas não pretendem exercer o domínio sobre as outras, porque elas não dominam a própria verdade sobre o divino. Ao contrário das religiões monoteístas, que propõem que é só a verdade delas que orienta. Então, isso que você está falando sobre o domínio religioso diz respeito a uma vertente do domínio religioso. O confucionismo, o hinduísmo, outras formas de religiões não monoteístas e não ocidentais, elas não exerceram e não exercem esse padrão que você está atribuindo. Assim. Isso aí você está estendendo uma interpretação do Ocidente, ou de um modelo religioso do Ocidente para outros lugares. Isabel, me defende. O pessoal... É isso mesmo. E eu fiquei ouvindo o Cris e acho que é justamente a ideia de que a pluralidade, né? Se a gente pensar nas religiões de matriz africana, no caso brasileiro, como elas foram são perseguidas, e o contrário não acontece, porque justamente há uma outra concepção de religião, dessas divindades e dessa pluralidade, esse respeito pelo outro, né? Acho que as religiões de matriz africana têm essas questões de uma pluralidade que é muito, muito incrível, muito interessante, enfim, e tudo isso. E aí, aqui no Brasil, sempre foram perseguidas, né? Por quem? Pelo catolicismo, por essa ideia hoje protestante e tal. E aí, é toda essa concepção que vai fazer justamente outras formas de existir no mundo. Né? E acho que isso resumiu, assim, acho que foi maravilhoso. Deixa eu recomendar aqui 2 leituras, tá? Deixa eu botar aqui na tela aqui. A primeira leitura é esse livro aqui, ó. É brilhante esse livro aqui, ó, A Evolução de Deus, né? Robert Wright. O primeiro capítulo é justamente, ele pega lá as religiões tribais, ele vai aí pega o politeísmo. Oi? Tenho medo, mas tudo bem, conta aí pra nós. Não, é brilhante, o livro é brilhante. Aí ele vai, é claro que ele vai pegar as três
tem as religiões politeístas, né, nos primeiros capítulos, 2 ou 3 capítulos, e aí depois ele vai pegar as grandes monoteístas, né, o judaísmo, o cristianismo e o islamismo, né? E aí vai mostrar, porque o judaísmo ele tem um mito lá, fundador, etc., mas ele vai mostrar que antes do monoteísmo há a monolatria, o que é muito interessante. A monolatria é o seguinte, ela antecede no judaísmo. Você tinha, os judeus eram politeístas, sim, né? E em algum momento, não sei se foi Josué, enfim, teve um governante da Judéia que proibiu a adoração de mais de um Deus, né? Foi a monolatria. Você pode ter vários deuses, mas você só pode adorar um. Então foi o passo anterior para o monoteísmo. É muito interessante esse livro. E um outro, né, é um texto que eu vou botar aqui, ó, da New Scientist. Esse cara é um dos maiores especialistas mundiais sobre religião, o Harvey Whitehouse. Is Religion Good or Bad for Humanity? An Epic Analysis, né? Cara, tem uma base de dados mundial, né, que é inacreditável, de história, né, que pega assim, detalhes das mais diversas civilizações no mundo. E ele se utilizou dessa base mundial. Então, assim, todas as características de Cusco, tem lá no Peru, Cusco. Quantos eram os habitantes, o que eles... imagina, assim, é uma base de dados, Cusco há não sei quantos mil anos atrás. É inacreditável. E aí eles fizeram uma análise épica, né? E a conclusão, toda religião é tribal. Não tem conversa, religião contra religião. Toda vez que você fala que a religião vai fazer faz o bem, o taquinho caiu na armadilha. Toda vez que você fala, vem logo as cruzadas. O primeiro exemplo, as cruzadas. É líquido e certo. Alguém vai dizer, olha, mas e as cruzadas? Religião é tribal, não tem conversa. Religião é tribal e ganha o mais forte. Aí você aplica a evolução darwinista, né? A evolução das espécies, sobrevive o mais forte. Sobrevive o mais forte do ponto de vista social. Tá? Então, as religiões que foram mais capazes de organizar mais gente e cooperar, derrotaram as religiões que foram menos capazes de fazer isso. Paciência, foi o que aconteceu. Eu não estou dizendo que é certo ou errado, tá? Eu estou dizendo o que aconteceu. Alberto, mas acho que pensando nisso que o Cris falou também, são formas de produção de verdades, né? A gente também não pode esquecer disso. Esse aspecto é muito importante. E no Brasil, para mim, o que é mais perverso é o casamento do Estado com a religião e uma coisa assim, um casamento que não sai, né? Aquela decisão do CNJ para manter as cruzes dentro dos plenários do judiciário. O argumento, olha essa, Cris, o argumento é que Jesus Cristo é um símbolo universal. Gente, não acredito. É ridículo. Sim, Jesus Cristo é um símbolo universal, entendeu? Da onde? De que planeta? Que universo eles estão, né? O argumento é esse. Então, a gente tem ainda um casamento, né? Eu costumo dizer que aquele estado que Max Weber viu não chegou no Brasil, né? O Brasil não teve isso, a gente tem outra coisa. E aí, esse casamento que é uma coisa muito perversa. Então, acho que se a gente pensar no que acontece no Brasil em relação às religiões, e aí não pensando na religião dessa maneira que o Alberto está propondo, como algo, uma reflexão inclusive maior, né, de como que a religião interfere na nossa vida, existência no mundo todo, em diferentes contextos e tudo mais, a gente fica chocado, assustadíssimo, porque é um controle, é uma ideia de controle, de detenção de uma verdade que se alia com os poderes do Estado. E aí, bom, aí é perverso mesmo. Olha, eu quero você apaga as outras... Eustáquio, mas a gente tem que falar aqui das queimadas, Eustáquio. Tá, mas só uma coisinha rápida. Eu quero só dizer o seguinte, que não dá tempo da gente fazer uma análise, a gente pode fazer um programa só sobre religião. Eu trouxe uma visão, né, que é essa questão da religião ópio do povo, que é uma discussão internacional sobre isso, mas a gente pode aprofundar mais na frente. Agora, nós estamos gravando na sexta-feira e hoje, provavelmente, o Bolsonaro vai ter que decidir sobre o perdão de 1 bilhão de dívidas das igrejas, né? Então, assim, nós estamos com um problema fiscal enorme no Brasil, né? E as igrejas devem 1 bilhão e foram perdoadas pelo Congresso Nacional, inclusive com o voto dos partidos de esquerda, né? Que até de partidos que têm nomes, né? que são ligados a Marx, né? E ligados a essa visão que a religião é o ópio do povo, mas que votaram a favor do perdão da dívida das igrejas, né? Então, é a situação do Brasil. O Brasil não é para principiantes, né? Eustáquio,
O único partido que votou em bloco contra foi o PSOL, e em segundo lugar o Novo, tá? Os dois extremos do espectro político. O Novo tiveram ali dissidentes, mas votou bastante junto, e o PSOL votou totalmente junto. Os únicos contra. Todos os outros foram a favor. Agora, olha aqui, o Pantanal, eu estou assustado com o que está acontecendo no Pantanal, a Amazônia, a devastação, até a Mata Atlântica, que sobrou pouco dela, ela está sendo devastada mais. Quer dizer, Bolsonaro deu carta branca para isso. É uma burrada tremenda, nós estamos dando um tiro no pé. Tem todas essas projeções que o Brasil pode se desertificar em função do desmatamento da Amazônia. Em função, nós já sabemos aí, os rios voadores. É muito triste tudo isso que está acontecendo. Eustáquio, você que sempre levanta a bola. E o Eduardo Salles, né? O antiministro... Eduardo o nome dele não, gente? Não. Ricardo. Eduardo não? Ricardo Salles. Ricardo Salles. É porque assim, eu apago... Mas o Eduardo Paes com o Ricardo Salles? Misturei as coisas. Teve também essa semana, né? Olha, essa semana... A gente não vai conseguir falar. Cheio de pauta. Então, o antiministro do Meio Ambiente, né, ele divulgou um vídeo, né, dizendo que não tem fogo na Amazônia, e uma das imagens é o mico-leão dourado, né, para provar que não tem fogo na Amazônia. Ele divulgou uma imagem do mico-leão dourado, que é uma espécie endêmica da Mata Atlântica e do Rio de Janeiro, né? E aí eu queria contar uma história de bastidor, que é o seguinte: a Cristina Serra, né, ela viajou para a Amazônia, né, porque a família dela é do Pará. E ela é uma estudiosa do mico-leão dourado. Né? Então, eu achei que é o seguinte, o Ricardo Salles confundiu. Quem viajou para a Amazônia foi a Cris Serra, não o mico-leão dourado. Isso é uma piada, não sei se o pessoal entendeu. E não foi... Calma aí, e esse não é um vídeo? Eu, na realidade, não vi um vídeo. Parece que o vídeo está em inglês, é uma confusão sem fim. É dos produtores, é do agronegócio da Amazônia, que fez um vídeo dizendo que não tem queimada na Amazônia, mas uma das provas que não tem queimada é o mico-leão dourado, que não é da Mata Atlântica. Explica uma coisa aí sobre essa perda dos 12% do bioma do Pantanal. O que você tem a dizer sobre isso? É verdade? O que está acontecendo lá? Isso é uma catástrofe total, não tem dúvida. Você vê assim, tem regiões de onça pintada, por exemplo. A onça pintada, que dominava o território brasileiro, hoje ela está confinada. Basicamente no Pantanal e lá no Paraná, no Iguaçu, lá do Parque Nacional de Iguaçu. Né? Tem pouquíssimas espécies e quando as espécies, essa questão evolutiva, quando as espécies diminuem muito, elas começam a dar problema para reproduzir. Né? Então nós temos pouquíssimas onças pintadas no Brasil. E o santuário de onças pintadas no Mato Grosso? No Pantanal, está sendo destruído. Né? E várias outras coisas. Então, assim, é uma catástrofe, é um ecocídio completo que está acontecendo. Cara, você sabe que e o Bolsonaro falou que o Brasil é o país que mais preserva as florestas. É mentira. Não tem nenhum dado que prova isso. Nós destruímos 90% da Mata Atlântica, nós destruímos mais de 50% do Cerrado, nós destruímos 20% já da Amazônia. Do Pantanal eu não lembro, mas já destruímos. Eu conheço pelo menos uma parte do Pantanal que foi toda ocupada para a criação de boi, etc. Então, assim, esse desenvolvimentismo selvagem, vamos dizer, selvagem no sentido humano, né, de destruição da natureza, ele está provocando essas queimadas, porque influi no ciclo hídrico, né? Você põe pastagem, né? Você põe monocultura, e aí quando vem uma seca, aí pega fogo e destrói os animais. Agora eu achava, o Eustáquio, eu não... Teve um vídeo que viralizou na internet, que é muito impressionante, é um senhor passando de barco num rio, né? E aí ele filma uma anta, eu acho, com as patinhas queimadas, e começa a chorar, assim, é muito... E aí você olha para aquela anta, é muito triste, assim, um vídeo que, de fato,
tristíssimo, assim, me tocou. E a anta é a jardineira da floresta, né? Ela que espalha e cuida ela vai plantando. A anta é um animal fundamental. Os biólogos batizaram a anta de a jardineira da floresta. O Eustáquio, eu imaginava que o alagamento do Pantanal servisse como uma certa proteção para ele. Eu não sei se isso que está acontecendo são em pedaços do Pantanal, porque o Pantanal não interessa para algumas culturas, dado o regime regular de alagamento que ele sofre, né? Então, por isso que eu fiquei surpreso. Eu não sei se isso é um pedaço do Pantanal, não sei exatamente o que está acontecendo. Roberto, eu fui lá na Chapada dos Guimarães. A Chapada dos Guimarães é alta, e aí toda a chuva que acontece na Chapada, ela desce para o Pantanal, né? Eles destruíram as matas da Chapada. Então, o que acontece? Quando chove, tem erosão, né? Tem erosão, aí vai assoreando os rios, entendeu? E esse processo, ao longo dos tempos, vão diminuindo a quantidade de água do Pantanal. Então, isso o Pantanal é para criar gado, não Eustáquio, para criar gado. Para criar gado. Agora, o mais triste é o seguinte, vendo lá na frente, né? Essa coisa de gado vai perder o valor, já estão fazendo uma carne artificial. Lá vem ele, com a carne artificial. Na Califórnia está caríssimo, mas vai baratear muito. Você vai ter picanha artificial. É uma questão de tempo, entendeu? E muita gente vai consumir. Eu vou gostar, porque vai ser artificial, vou poder comer sem culpa, não tem problema. Todo mundo vai ser vegano um dia. Olha aqui, agora, e essa coisa da justiça, hein? Fux, né? Rio de Janeiro, Crivella, Eduardo Paes, a Lava Jato continua no Rio de Janeiro. Ela foi mais ou menos domesticada em Curitiba, ela foi mais ou menos domesticada em São Paulo, mas no Rio, Bretas continua um animal selvagem. Exatamente. Não, e essa semana foram várias coisas, né? Foi o Paes, foi o Crivella, mas o Paes foi pelo MP estadual, não foi pelo Bretas, não, foi outro braço. Eu acho que hoje a gente tem dois fenômenos acontecendo simultaneamente. Acho que a gente pode pensar assim, tem os casos do que são movimentados pelo MP estadual do Rio de Janeiro, e o Rio de Janeiro a gente não tem sossego nenhum dia, né? Uma notícia atrás da outra, é muito doido, assim. E tem esse desdobramento da Lava Jato que você falou, e que, aliás, teve, inclusive, perseguição aos advogados, né? Que é uma violação, assim, absurda de direitos, né? Porque os advogados são as pessoas, por excelência, a gente sempre brinca, né? O segredo do padre, aí pensando na religião católica, é o segredo do padre, do psicanalista e do advogado. E porque tem uma questão de sigilo, de todo um trabalho que o advogado tem que fazer, enfim. E as pessoas dizem, proteger bandido, mas gente, se você for preso, você vai querer ser protegido, não vai? É uma questão assim de entender o funcionamento do Estado como um poder de persecução penal, né, que vai ter limitações às liberdades das pessoas. Isso precisa de garantias, o processo é para garantir que isso seja feito de uma maneira justa, enfim. Então a gente tem esses dois cenários, me parece, e ainda com uma movimentação na Corte Suprema, quer dizer, uma troca de bastão, né, de um ministro que tinha todo um perfil, como é o Toffoli, todo aquele perfil do Toffoli, vai para um outro perfil de comando do judiciário, digamos assim, e que também afeta o CNJ e afeta tudo isso. E eu, enquanto ontem estava lendo colegas que são especialistas em STF, né, não é a minha área, mas eu trabalhei numa pesquisa do STF, e entrevistei o Fux. Então, também, o Fux tem uma trajetória bastante interessante do ponto de vista que contrasta com outros juristas, né? Ele embora ele seja um juiz de carreira, lá na entrevista, essa entrevista, falando para os nossos ouvintes, ela tá lá no site do CPDOC, né? Que é o Centro de Produção e Documentação da História do Brasil. Isabel, vale aqui esclarecer que a pesquisa acadêmica, em algumas situações, você não revela a fonte, mas em outras não tem problema, você revela. Então, só para que as pessoas saibam disso, né? Claro, não, e história oral é uma metodologia que vem, né, de uma discussão, tem duas vertentes de surgimento da história oral, mas história oral é uma metodologia que pretende, de fato, recontar as histórias das instituições desde, no caso brasileiro, isso aqui no CPDOC é uma tradição bastante importante, no Rio de Janeiro, bem respeitada, e é uma metodologia que se revela a fonte, sim,
inclusive o entrevistado assina um documento dizendo que aceita dar entrevista, que vai ser publicizado, e lá no site do História Oral e do programa de História Oral a gente tem essa entrevista, então é só dar Google lá, Luiz Fux, tá a entrevista dele, né, e ele autorizou, a gente fez um livro, tem um livro disso que é com a íntegra das entrevistas. E é muito interessante, porque ele faz uma narrativa de como ele foi fazendo, dentro do judiciário, política para né, ir transitando entre os tribunais. Ele narra isso está lá, então não sou eu que estou inventando, nem falando nada, está contado e tal, está gravado e tudo mais. E ele conta que ele levava os livros, né? Quando ele queria virar ministro do STJ, levava os livros para se apresentar para as pessoas, para ser conhecido e tal. E aí tem outras coisas, né, que a gente ouve falar ao longo da pesquisa, que são elementos que vão aportando reflexão para o pesquisador, mas que a gente também não tem, não são evidências, digamos assim, mas coisas como alguns posicionamentos jurídicos que outros juristas consideram não tão embasados em questões técnicas e tal. Que ele não seria, então, um magistrado tão voltado para o rigor técnico, né? Que é o que se fala um pouco, assim. Mas, do ponto de vista político, eu acho que tem um elemento interessante para a gente pensar assim, e esse é só reconstruir os fatos, que é o fato dele ser carioca, né? Então, ele é um ministro carioca que vem do judiciário carioca, fluminense, né? Fluminense. Então, ele vem do judiciário fluminense, ele vai para o STJ, ele tem essa trajetória, assim. E ele, obviamente, por ser do Rio de Janeiro, tem relações com as pessoas do Rio de Janeiro. Isso é uma questão óbvia, né? Eu sou gaúcha, tenho relações com as pessoas do Rio Grande do Sul. Então, tem toda acho que aí se forma uma composição, digamos hoje, nos poderes, que a gente pode pensar, que é isso, o presidente da República né, embora seja paulista, mas fez a sua trajetória política no Rio de Janeiro. E aí o Rio de Janeiro, e aí olha que curioso, os movimentos políticos de persecução da corrupção vem acontecendo agora aqui, né, que vem ganhando o cenário nacional. Então acho que tem caroço nesse angu, e vocês que são cientistas políticos podem me ajudar a entender melhor ainda, né, porque Só para o nosso, quem nos acompanha saber, quer dizer, os próximos presidentes do STF serão, né, são Fux, né, depois a Rosa Weber por um período curto, depois vai ser o Barroso e depois vai ser o Fachin, ou seja, todos os indicados por Dilma, né, e Nossa. todos os que são mal vistos hoje. Então vão ser pouco mais de 6 anos com presidências dessa natureza. Isabel, só um parêntese muito rápido. Ridícula a posse ontem, né? Um negócio provinciano. Quer dizer, a posse é uma coisa burocrática, está lá escrito, basicamente discursos, rapapéis caríssimos, né? Camarão, lagosta, champanhe, absolutamente patético. Eu nunca vi uma coisa tão provinciana. E mais do que isso, para mim, foi a visita do Bolsonaro, né? Completamente desligado de todo e qualquer ritual. Ou seja, além de todas as críticas que a gente pode fazer do ponto de vista da condução, da gestão do país, mostra uma ausência de etiqueta no cargo que ele ocupa. Quer dizer, não tem a etiqueta que um chefe, né, de Estado teria que ter, né? Porque ele ocupa as duas funções, chefe de Estado e chefe de governo. O cara tá ali, ele tem que ter um mínimo de liturgia e de etiqueta para conduzir as questões políticas. E quem não foi, Gilmar Mendes não compareceu, tá? Gilmar Mendes não compareceu, o Marco Aurélio estava por vídeo, né? E eu acho que tem um outro que estava doente, que agora eu não me lembro quem é. Celso Mello. Então, assim, o Gilmar não foi e teve algumas pessoas por vídeo. E acho que esse elemento do Bolsonaro aparecer do nada, tipo, vem aqui, senta pra tomar um café, é uma coisa... Gente, é quase tomar um bolo com a tia Maricota. Vou ali comer um bolo, tomar um café com a tia Maricota. É uma coisa que vai atravessando a esplanada dos ministérios. Quer dizer, é toda uma forma de se posicionar, né, que foge a tudo que a gente conhece. E aí é isso, vocês como cientistas políticos sabem melhor do que eu. Tem um mínimo de liturgia, de ritual nesse negócio, né? Não é assim, eu quero ser presidente. O Estado sou eu. O Estado sou eu. Na ciência política tem também uma novidade aí do Lewandowski, não é, o Cristiano? Que eu acho que é importante, aí você está pontuando isso nas suas redes sociais, eu andei vendo, viu? Sim.
Aconteceu que, eu acho que no programa passado eu falei a respeito disso, mas que houve aquela consulta que a Benedita da Silva havia feito em 2018 para o TSE, era uma consulta de duas partes. Uma parte pedindo cotas para participação de candidaturas negras nas legendas e a outra divisão proporcional de recursos. Acabou que o TSE votou favoravelmente a divisão proporcional de recursos, mas desconsiderou as cotas por ser uma decisão do Congresso. Quando foi essa semana, o Lewandowski tomou a decisão. Enfim, e o TSE decidiu que a divisão proporcional de recursos passaria a valer em 2022. O que, no meu entender, é uma vitória positiva, é uma vitória boa, melhor do que o que a gente está tendo com o Lewandowski agora, potencialmente, pela seguinte questão. Sem a decisão das cotas, os partidos não ter incentivo para poder apresentar candidaturas negras e eles podem burlar a lei. Então, a decisão, esse período de 2 anos, ou seja, entre 2000 e 2022, serviria para aumentar o lobby no Congresso para garantir uma proposta de lei de cotas nas legendas. Então, acabou que o Lewandowski, né, decidiu que vale já a partir dessa eleição, a eleição de 2020, já vale a divisão proporcional de recursos. Então, o que pode acontecer, eu não sei se vai acontecer, mas pensando pessimisticamente como faria o Taquinho, o que pode acontecer é os caciques dos partidos e as legendas, especialmente as de direita, vão optar por não apresentar candidaturas negras, porque a divisão é proporcional ao número de candidatos que se apresentarem. Se não se apresentar nenhum candidato negro, não tem nenhuma divisão de recursos. Então esse é o problema, assim, ela é positiva. Ou apresentar um número de negros baixo, que vai um recurso baixo também. Outra coisa, Cristiano, que eu já vi gente falando é a famosa fraude na autodeclaração, né? Dizer que é negro e não é. Enfim, isso vai acontecer. Isso é inevitável. A fraude vai acontecer, isso aí é inevitável. Eu não chamo isso de fraude, tá? Só para chamar. A questão é o seguinte: a questão de cor é autodeclaração. Eu defendo a autodeclaração. Eu também. Porque a gente não pode chegar e pedir um biotipo. Mas isso todos nós defendemos. Ainda assim, a questão é que o estudo é uma correlação entre desigualdade de pessoas de tom de pele mais escuro e acesso a bens de poder. Ou seja, quando aqueles indivíduos que não têm essa correlação na sua pele fazem uso da autodeclaração, isso é fraude. Então, ninguém aqui é contra a autodeclaração. A questão é, para que se usa medidas de justiça social? Para garantir que indivíduos que têm tom de pele mais escuro tenham acesso a bens de poder e acesso a espaços que, de outra forma, eles não teriam. Então, tem que tomar cuidado com isso, porque a gente vai cair no colorismo. Já é uma outra discussão, né? Mas isso dá um programa inteiro, não adianta. Aí eu aceito fazer um programa inteiro, porque podemos fazer, vamos fazer uma edição extra. Tira do sério. Como especialista na área, eu preciso de mais tempo para discutir isso. Assim, não vamos fazer isso agora, por favor. Não dá. Vamos nos focar aqui. Não está vendo. Eu aceito um programa para discutir isso, mas deixa eu terminar aqui esse argumento que ele é importante. Ou seja, não pode haver as fraudes, como o Alberto falou. Pode haver uma diminuição na proporção de candidatos, porque os estudos que nós conhecemos indicam que os partidos já apresentam um número de candidaturas negras que é próximo à proporção da população nas localidades. A questão é se essas candidaturas são competitivas ou não, que também é uma coisa que eu já falei em outras oportunidades. Então, garantir a competitividade das candidaturas passa por aumentar os recursos e divisão proporcional de tempo na TV e rádio. Acaba que, na rapidez com que a decisão do Lewandowski foi tomada, isso pode ter um efeito contrário ao desejado. É só isso que eu acho que é o aspecto que eu gostaria de ressaltar. Mas podemos discutir todas essas outras coisas num outro momento. Não, talvez seja o caso de, eventualmente, a gente nunca fez isso, hein? Fazer uma edição extra do programa, uma edição que saia num sábado. A gente vai ter que marcar um outro dia aqui para fazer a gravação. É uma edição temática, esse tema. Tem outros aí. Olha, a gente já extrapolou todo e qualquer tempo, hein? Sim. Tudo bem? Vamos caminhar para o final? Vamos. Você fecha, Alberto. Você fecha. Não, olha aqui, essa semana eu tinha parado de ler esse livro, voltei, né? Porque eu lancei esse curso de filosofia política, eu disse, eu quero lançar A Tirania do Ideal, né? Do Gerald Gauss. Rapaz, olha, aconteceu uma coisa curiosa, eu queria conferir, não tem grandes referências dele aqui, aí é um filósofo da Universidade do Arizona, e entrei na internet.
Entrei na internet, era dia 8 de setembro, para ver. Estava lá, filósofo do Arizona. O cara acabou de morrer, morreu no dia 19 de agosto, repentinamente, deve ter sido um ataque cardíaco aos 67 anos. O livro A Tirania do Ideal, né, é um livro difícil de filosofia política, é muito detalhado, ele formaliza um pouco, né? O que ele está criticando? Qualquer idealização de sociedade, seja idealização liberal, livre mercado para todo mundo, seja idealização socialista, seja idealização de John Rawls, ele dialoga muito com John Rawls, uma teoria da justiça, diz, olha, perseguir o ideal é a pior coisa que tem, é algo tirânico, né? O melhor é você aceitar a diversidade, e essa disputa e essa diversidade é que leva à sociedade ideal. Só que você não sabe qual é a ideal. Aí, cara, é absolutamente fantástico o argumento do cara. Só estou deixando aqui para fechar a recomendação. A gente pode trazer recomendações dos livros, é isso? Sim, eu nunca fizemos. Olha só, acho que nós podíamos fazer uma edição especial de livros que nós lemos e que recomendamos. Pode ser. Eu acho que seria uma mensagem durante a semana. Sabe aquela coisa, tipo, livros que você leu ao longo do ano de 2020 que você acha que seriam interessantes? Livros que você levaria para uma ilha deserta. Eu só levaria o Grande Sertão Veredas. Então... eu não sei, daí complica, porque na ilha deserta acho que eu levava meu Kindle. Não ia ter luz. Pessoal, vem a outra fraudar as coisas, né? Tchau, tchau. Tchau, gente.